Fala pessoal, voltando com mais uma aula do curso de produção de conteúdo. Se você ainda não viu nenhuma das aulas anteriores, não sabe do que eu estou falando, tem aqui no nosso canal uma playlist com todas as aulas do nosso curso gratuito. E também, caso você tenha alguma dúvida específica, os comentários estão disponíveis. Na aula de hoje eu quero apresentar para vocês algumas ferramentas que eu utilizo quando eu estou com algum tipo de dúvida na minha escrita, né? Ou eu quero variar um pouco algum termo, né? Como eu quero variar para não deixar a palavra tão repetida, ou até para tirar uma dúvida, né? Se você tem um pouquinho mais de experiência, para não falar a idade assim como eu, né? Então, você passou pela verificação da ortografia, né? O novo acordo ortográfico, se eu não me engano, em meados de 2008, posso estar errado na data, mas trouxe algumas mudanças aí. Então, quem aprendeu alguns termos lá na escola, no começo da sua educação, teve que se readaptar. Então, vira e mexe traz algum tipo de dúvida. Tem hífen, não tem hífen? Tem acento, não tem acento? Então, se você é um pouco mais das antigas, essas ferramentas vão te ajudar muito, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre as 4 que eu separei. Na aula de hoje a gente vai falar sobre dicionários. Mais para frente eu quero trazer também verificadores de texto, algumas ferramentas de palavra-chave, enfim, algumas atividades que possam ajudá-lo aí na sua produção de conteúdo. A primeira delas é o dicionário criativo, inclusive a minha favorita. Eu uso muito ela para quando eu preciso de sinônimos, né? Então, você está fazendo um texto sobre um termo muito específico e esse termo começa a se repetir no seu texto e você começa a ficar incomodado, ou então você começa a achar que está fazendo uma repetição muito grande que o Google pode interpretar aí como uma prática negativa para o texto do seu cliente, enfim. É muito legal, você vem aqui só digitar uma palavra, vamos supor que você esteja falando sobre empresas, né? Então vamos digitar empresa, dar um enter aqui para ele apresentar os resultados. Primeiro ele vai te trazer aqui o significado, né, o que pode ser a empresa. Então, assim, também serve para você tirar dúvida de termos, caso você receba algo específico, né, do seu cliente. Mas a parte que eu mais gosto é essa aqui, né, de dicionário de sinônimos. Então, você tem aqui estabelecimento, firma, negócio, instituição. Então, só que a gente já tem pelo menos 4, 5, 6 sinônimos que podem nos ajudar a formular um texto de uma maneira mais criativa, né, sem ficar repetindo muito o mesmo termo toda hora e deixar o texto, além de ruim de leitura, né, negativo do ponto de vista dos mecanismos de busca, tá? Aí mais para baixo tem algumas outras ferramentas também, né, você tem algumas palavras relacionadas, né, então não são sinônimos, mas são palavras que podem te interessar. Então, se a gente está falando de empresa ou empreendimento, talvez a gente esteja falando também de empresário ou de negócio, né? Então, se você quiser termos para não ficar repetindo sobre empresário ou sobre o negócio, você também tem essa oportunidade aqui, tá? E também tem algumas expressões aqui mais populares, né? Isso aqui eu já não uso muito, porque normalmente os textos que a gente produz, pelo menos para os clientes, eles devem evitar esse tipo de expressão muito popular, né? Ou pelo menos se isso é feito, eu geralmente já explico. Mas você também talvez seja prático para você, né? Então, dá uma olhada em algumas expressões aí que possam ser. E, por fim, algumas citações, né? Que pegam aí frases famosas. Isso é muito legal. A gente falou na aula de autoridade sobre usar argumentos e frases de pessoas especialistas em um determinado segmento como forma aí da gente reforçar a nossa autoridade. Então, se você precisa de uma validação, né? Então, a gente poderia, por exemplo, pegar essa frase do Peter Drucker, que é um autor bem importante aí no ramo da administração, e reforçar aí a nossa tese, né? Então, nesse caso, o sucesso da empresa não é determinado pelo produto, mas pelo consumidor, que faria muito sentido se esse texto sobre a empresa, por exemplo, fosse em como fazer o marketing, né? Então, mostrar para o nosso leitor que é importante que a empresa pense do ponto de vista da solução do cliente, não do marketing pessoal da própria empresa, enfim. Então, aqui vocês têm essa ferramenta muito boa para sinônimos, como eu falei, a parte que eu mais gosto, né? Vamos dar mais um exemplo aqui, né? Então, vamos supor que você queira falar sobre computador. Não pode, computador. Só para a gente dar um exemplo aqui. A gente vai ter, novamente, se a minha internet deixar, uma relação aí. Acho que ela não vai deixar, no caso. Mas seria mais ou menos o mesmo processo. A gente vai ter um resumo do significado. Eu vou deixar aqui rolando. Se carregar, carregou. Se não carregar, não tem problema. Então, passando aqui para a segunda ferramenta, essa é uma ferramenta mais técnica, né, do vocabulário ortográfico, e ela pode ser muito útil, né, é uma ferramenta oficial da Academia da Brasileira de Letras, né,
você pode tirar dúvidas se a forma com que você está escrevendo é correta, tá? Então, é muito simples. Você vai digitar sua palavra aqui, vai clicar em buscar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Linguiça, né? Se você é das antigas, você escrevia linguiça assim, né? Com trema. Se você buscar, você não vai encontrar nada. Não existe essa palavra mais cadastrada, ou seja, a gente escreveu de uma maneira incorreta. Agora, vamos tirar a trema, né, da linguiça, escrevendo da maneira correta nos dias atuais. Se a gente busca, pronto, a gente achou aqui uma palavra correta. Então, a gente já sabe que a grafia está ok, né? Outro exemplo, a gente tem aqui a autoescola, né? A gente sabe que agora as palavras que eram separadas com hífen, que terminam em vogais que não são a mesma vogal, né? Então, elas não podem ser as mesmas vogais, que é o caso da autoescola, né? Termina com O e começa com E, a gente não tem o hífen. Então, se você faz essa pesquisa da maneira antiga, não tem resultado encontrado. Agora, se a gente junta aqui e faz a pesquisa, a gente já tem a autoescola. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, é uma forma de você esclarecer. E aqui, voltando, né, só para a gente finalizar, a gente tem aqui o computador e, para nossa tristeza, não tem muitos sinônimos, né? Então, aqui não apresentou sinônimos, apresentou só a definição, mas aí vocês podem ir testando aí, a maior da parte das palavras vai apresentar sinônimos para a gente, tá? Terceira ferramenta é mais uma de sinônimos, tá? Então, vamos voltar aqui e falar da nossa empresa. Mesma coisa da outra ferramenta, né? Só que ela tem um layout um pouquinho mais feio, vamos dizer assim, né? Mais simples. Mas tem basicamente uma definição, né? Porque a empresa pode ser ou uma entidade jurídica, ou um empreendimento com a realização de um objetivo, ou uma empresa militar. Para cada uma dessas categorias, ele te apresenta uma série de palavras que a gente pode usar, né? Então, companhia, firma, instituição, organização, enfim. Mais uma ferramenta bem legal para a gente variar aí o nosso vocabulário, né? Então, é sempre legal quando você for trabalhar algum tema muito genérico, muito que não tenha, né, uma especificidade muito exclusiva, que a gente tenha os sinônimos para trabalhar ao longo do texto, né? Porque em tese você vai mencionar aquela palavra quase que todo parágrafo. Imagina assim, sei lá, em 10 parágrafos que você escreva, nos 10 tem lá a tal da empresa, né? Vai começar a ficar um pouco repetitivo e mostra um pouco de falta de repertório aí da nossa escrita. Então, é sempre legal a gente variar, né, de acordo com o que for fazer, né, com o que for produzir. Então, vamos dar um outro exemplo aqui. Vamos por viagem. Põe viagem, ele vai trazer também para a gente aí uma série de sinônimos de acordo com cada termo, né? Deslocamento, passeio, enfim. A gente tem aqui uma série de palavras. Nem sempre todas são utilizáveis, né? Porque tem alguns termos muito específicos, né? Mas você consegue aí fazer algum tipo. Então, em vez de falar, quando você for viajar, ou quando você for se deslocar, quando você for se movimentar, quando você for buscar algum itinerário, né? Então, essas palavras ajudam a gente a formular um texto melhor. E aqui a gente tem também o Flip. Eu confesso que não uso muito essa ferramenta, mas eu quero apresentar para vocês, que é mais ou menos aqui como vocabulário ortográfico, tá? Então, você tem a possibilidade de digitar o seu texto, escolher aí o tipo de português que você quer, e ele vai converter para vocabulário ortográfico. Então, vamos dar alguns exemplos aqui, né? Que nem eu falei, hoje eu comi linguiça, para a gente usar, só que eu vou escrever sempre do jeito errado, né? Linguiça na autoescola, que são duas palavras que eu mostrei lá para vocês. E vou escrever que eles vêm, o vêm no plural do jeito antigo, né? De um modo heróico. Só para a gente dar exemplo, o heróico eu vou colocar também o acento como antigamente. Então, quando a gente aperta em converter, ele já vai fazer essa verificação para a gente. Então, vejam só, linguiça, que eu escrevi com o trema, ele já mostra para a gente que o certo é sem a trema. A autoescola, que eu tinha feito com o hífen, ele mostra para a gente que agora é tudo junto, né? O vem, que tem no plural tinha acento, não existe mais, né? Agora também mantém as duas vogais, mas não tem mais o acento. E o heróico aqui também não tem mais o acento. Então veja que ele já fez toda a correção para a gente. Então é uma ferramenta até mais interessante do que esse do vocabulário, porque aqui você vai procurar termo por termo. Aqui no Flip você tem a oportunidade de fazer a correção completa do seu texto. Aí você aceita, né? Ele deixa sempre você dar uma verificada se não tem algo errado. E você clica em aceitar texto, ele já vai converter para você e deixou certinho, tá?
Quero até dar um outro exemplo que pode acontecer, né? Vamos supor, eu fiz um investimento pré-fixado. Hoje em dia, o pré-fixado se escreve tudo junto sem acento, né? Eu vou clicar em converter e vocês vão ver que ele não fez a correção, mas ele mostra aqui que as palavras sublinhadas não são reconhecidas. Então, ocasionalmente, pode ser que alguma palavra não esteja cadastrada nesse banco. O que você pode fazer? Vem aqui nesse vocabulário ortográfico, fazer a pesquisa e ver se tem registrado lá. Beleza? Então, em termos de dicionários, eu gosto muito de usar os dicionários de sinônimos e os conversores de verificação, né, de texto do acordo ortográfico. São as minhas recomendações. Eu gosto mais dos sinônimos, né, que é o dicionário criativo, e gosto mais, eu tenho mais o hábito de usar a Academia Brasileira, né, para fazer essa verificação, mas reconheço que essa ferramenta é até melhor, porque você pode colar o seu texto e já fazer uma verificação de uma vez. Então, se você quiser uma recomendação para essa aula, eu vou deixar, então, o Dicionário Criativo, que até pelo layout dele é mais atrativo, e o Flip, mas você também pode usar essas duas ferramentas, que são, em termos de dicionários, o que eu acho que é essencial aí para a gente produzir um bom conteúdo. Lembrando que, antes da gente encerrar, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, na descrição da aula, se você estiver vendo isso pela nossa área de cursos. Na próxima aula, a gente vai continuar a ver ferramentas úteis. Eu vou passar para os verificadores de texto, que você já viu um aqui, né? Ele permite que a gente colhe, ele faz a verificação para a gente. Mas tem outras ferramentas que não são só para termos e dicionários que podem nos ajudar aí na construção de um bom texto.